Terapeutas, qual foi o momento em que vocês não resistiram em julgar? Eu estava aconselhando uma menina de 13 anos sobre ansiedade e ela relatou abuso sexual de seu padrasto. Liguei para a mãe dela e disse à mãe dela que precisava ligar para a criança Serviços de Proteção. Acontece que o CPS já estava ciente e o abuso foi primeiro relado por volta dos 7 anos de idade do paciente. A mãe estava ciente do abuso e ficou com o marido de qualquer maneira. Foi uma situação complicada e não foi. Como ela não poderia fazer mais para proteger sua filha? Desculpe, senhora, estou julgando. Removido. Certa vez, meu professor compartilhou que uma paciente disse que a fez largar o emprego. Eu não estuprou minha filha, ela gostou. A filha tinha 6. Ela não podia aguentar mais. Ela trabalhou em um centro de reabilitação para pessoas que foram condenados por crimes graves e foram forçados a procurar ajuda mental. Realmente trabalho difícil e isso a levou ao limite. Hora de sair da internet. Eu trabalho em uma casa de grupo residencial. Tínhamos um filho sobre quem admitimos 4 meses antes, quando numa reunião familiar mencionaram que tinham parasitas. Eu sou como o quê? Mamãe diz, sim, toda a nossa família os tem, não acreditamos em nos livrar deles, pois fazem parte do nosso biológico ecossistema, e estou simplesmente pasmo. Passamos 3 semanas depois convencer esta família de que se tratava de uma doença infecciosa preocupa, pois outros residentes têm comportamentos alimentares fecais e vários outros problemas insalubres que pode causar uma propagação da unidade. 3 semanas de educação, planejamento e o pior de tudo todos convencendo a criança e a mãe de que o QI deles não queria porque eles concordou em irradiar os parasitas. Muito trabalho de TCC, mas Jesus demorou muito mais tempo do que qualquer membro da minha equipe esperava. Sim, o conhecido parasita que aumenta o QI. Acho que vi algo sobre eles naquele documentário, Futurama. Certa vez, tive um paciente cuja esposa sacudiu seu bebê até a morte. Ele queria ajuda reconectando-se com sua esposa. Na época eu era um jovem pai de um recém-nascido eu mesmo, e ele despertou em mim muito medo por meu próprio filho, uma profunda aversão de sua esposa e pena, do tipo, que patético, pelo paciente. Eu tentei por 3 sessões, conheci a esposa dele e tudo antes de entregar o caso ao meu supervisor, que sabia das minhas reações iniciais e tentou me ajudar isto. Infelizmente, acabou sendo mais sobre os meus sentimentos do que sobre os dele, e eu era novo na profissão na época. Espera-se que essas coisas surjam de vez em quando, mas ainda fiquei surpreso com minhas próprias reações. Você fez a ligação certa. Ficar surpreso com suas próprias reações, decidindo entregar o caso e então, presumo, trabalhar suas reações em supervisão ou sozinho parece um aprendizado e crescimento realmente valioso experiência. Eu faço terapia comportamental para pacientes internados pediátricos agudos. Nunca aconteceu com criança, e nunca será. Os pais, por outro lado, podem ser verdadeiros pedaços de merda, e a maneira como eles tratam, abusam de seus filhos e depois os jogam em cima de nós e grito, concertos. Eu sou um cara grande e corpulento e chorei muitas noites por causa disso. Você é um herói, meu homem. Grande maus por tudo que você faz. Eu trabalho com crianças que sofreram algum tipo de abuso, trauma. 90% dos meus clientes foram abusados sexualmente. Eu tenho muitos momentos de merda, mas não do julgamento de meus clientes, mas do que aconteceu com eles. Eu tive clientes cujo pai os fez ajudá-lo a desmembrar o corpo da mãe depois que o pai assassinou em frente deles. Tive clientes com menos de 8 anos que fizeram sexo traficado. Tive clientes que foram forçados a filmar pornografia de tortura. Eu tenho momentos de merda o tempo todo. Excluído. Certa vez, estive no consultório do meu psiquiatra, uma consulta médica bimestral de 15 minutos. Ela me perguntou o que estava acontecendo, mais como uma conversa. Eu disse a ela que no últimas 6 semanas, meus 3 mais velhos, tia e 2 tios, eu estava guardião, conservador por terem morrido, um após o outro. Minha esposa teve um ataque cardíaco. Minha filha tentou suicídio. E minha mãe quebrou o quadril e teve deitada no chão por uma semana antes de ser encontrada. Ela bebeu e comeu do tigelas para cães. Recebi aquela ligação 10 minutos depois de configurar o último funeral. Ela interrompeu a reunião, telefonou para um terapeuta no escritório ao lado dela e fiz com que ela adiasse sua próxima reunião para falar comigo. Eu estava tão fodido que eu não tinha ideia. Acho que ela salvou minha vida. Eu realmente espero que você esteja melhor, cara. Aqui está o meu mais recente. À medida que a pandemia piorou aqui no GUA e muito mais os bloqueios estão a caminho, um dos meus clientes mais extrovertidos e eu pensou em maneiras de atender às suas necessidades sociais, ao mesmo tempo, permanecer segura. A seguir semana ela cancelou a sessão e me disse que deu positivo para Covid depois de participar de uma orgia, o que definitivamente não era uma de nossas ideias. Eu deixei sair o suspiro mais profundo e derrotado depois que desliguei o telefone. Sou super extrovertida e a luta em 2020 é real. Eu simplesmente gasto muito vez no Discord conversando com as pessoas, por incrível que pareça não peguei Covid. Participei da revisão de um paciente isolado e ele jogou uma xícara de xixi e coco na minha cara quando abrimos a porta. Tentei ser objetivo sobre a sua experiência, mas pensei, que buceta. Eu trabalho em serviços de internação,
então às vezes pode ser difícil me desafiar. Indivíduos com diagnóstico de transtorno de personalidade, por exemplo, pode fazer coisas que isoladamente fazem você achar que eles estão apenas sendo malcriados ou manipuladores. Mas pensar nas experiências que os moldaram para reagir dessa forma em uma determinada situação podem ajudar para limpar meu julgamento e encontrar compaixão. Mais forte quando alguém me morde ou me atinge com um de nossos postes de cortina anti-ligadura fabulosamente removíveis, no entanto. Ei! Essa visita domiciliar parece brutal. Eu trabalhava em medicina pré-hospitalar com uma população que também mordia, arranhava e atirava coisas mesmo quando eles precisavam desesperadamente de ajuda. Fico feliz em saber que existe alguém compassivo como você do outro lado. Terapeuta aqui. Acho que nunca julguei clientes. Meu trabalho é entendê-los e suas experiências e ajudá-los a fazer as melhorias que estão prontos para fazer. Mas deixei muito diretamente meus pensamentos claros sobre escolhas, especialmente escolhas que os pais fazem sobre seus filhos. Isso provavelmente sai como julgamento dependendo da insegurança do cliente sobre o assunto. Um exemplo foi contar aos pais de uma criança com quem eu trabalhava e que sofria de uma doença grave. Transtorno de humor, que fez ameaças e tentativas de suicídio e homicídio, que não parecia uma boa ideia comprar uma arma para o garoto, especialmente na semana seguinte, a mãe passou a sessão compartilhando seus medos de que a criança iria matá-la. Psicólogo clínico trabalhando principalmente em medicina forense aqui. Isso significa que meus clientes geralmente estão envolvidos em processos judiciais, juizado de família, tribunal de menores, tribunal criminal, etc. Meu trabalho geralmente é avaliar ou fornecer tratamento. Não estou lá para julgar, esse é o trabalho do juiz, mas é claro que tenho meus pensamentos. Geralmente fico impressionado com as justificativas que as pessoas dão para comportamento de merda. O que mais me irrita é quando os pais manipulam seu filho contra o outro progenitor. Eu tive que fazer terapia para um menino de 5 anos que disse que não quer ver os pais porque eles não pagaram pensão alimentícia. Com licença. O que 5 anos sabe, entenda ou precisa se preocupar com a criança a apoiar. Advogado de divórcio aqui. Nem me fale sobre essa merda. OP, você mencionou que está se preparando para iniciar a terapia. Eu sei que estamos diferente, mas a terapia foi uma das melhores decisões que já tomei para mim. É bom ter um terceiro neutro avaliando o que o incomoda. E lembre-se, você não precisa ficar com um terapeuta se não quiser. Terapia, como qualquer tratamento psicológico, muitas vezes é mais uma questão de tentativa e erro para encontrar o que funciona para o indivíduo do que qualquer coisa. Além disso, você vai conseguir o que você colocou, então seja franco e honesto com seu terapeuta. Aquilo vai ajudá-los a trabalhar com você para determinar o melhor curso de terapia para você. Eu desejo você boa sorte. Tive 3 sessões com meu novo terapeuta, não faço terapia desde 2013, e em cada sessão ela me disse, se você a qualquer momento sentir que não é trabalhando entre nós e você deseja encontrar um novo terapeuta, por favor me avise e eu ajudarei você a encontrar alguém que melhor atenda às suas necessidades, eu amo ela. Quando eu era menor de idade, fui pego tomando uma bebida na Bourbon Street e ganhei um menor em posse. Eu estava contando isso ao meu terapeuta e disse que a polícia me pegou com uma granada de mão, em Nova Orleans. Ele não percebeu isso, uma granada de mão era um tipo de bebida, e foi engraçado vê-lo tentar processo que seu paciente poderia ter apenas casualmente lhe dito que ele havia sido capturado com uma granada de fragmentação. Ele fez uma longa pausa e disse, onde você encontrou uma granada? Eu percebi o mal-entendido rapidamente e o corrigiu. Mas por um momento ele definitivamente estava pensando, puta merda, como eu lido com isso? Eu simplesmente gosto da natureza causal disso, sim, os policiais me encontraram com uma mão granada, então eles me escreveram uma multa e ligaram para meus pais. Papai estava bravo e eu perdi o PlayStation por alguns dias. Bem, larguei meu último terapeuta porque o fiz chorar incontrolavelmente. Ele tentou não, mas ele simplesmente não conseguiu se conter. Eu me senti culpado e não vou vê-lo não mais. Acho que ele pode ter perdido um filho antes. Eu descrevi observando minha tia lamentar o corpo de seu filho. Eu senti muita dor ao perdê-lo, mas estava explicando como assistir minha tia foi dramaticamente pior. Os detalhes sobre ela é o que o fez perdê-lo. Eu poderia dizer que ele estava revivendo algo dentro de sua cabeça. Isso é uma merda e não deveria acontecer. Mas os terapeutas também são humanos. ITT, muitos profissionais responsáveis, vim aqui para ler histórias obscenas de como alguns médicos irritaram os pacientes e perderam seus certificações. Em vez disso, tudo que ganhei foi ainda mais respeito do que já tiveram pelo trabalho árduo e às vezes ingrato que esses indivíduos fazer todos os dias. Trabalho que eu nunca poderia fazer, pelo menos não com consistência. Idiotas responsáveis. Obrigado, livre-arbítrio é incêndio criminoso. Durante meu treinamento me perguntaram como você se sentiria se um cliente viesse até você e admitiu que era um pedófilo que estava prestes a cometer atos seriamente horríveis. Você poderia ver essa pessoa como outro ser humano que precisava de ajuda, ou seus sentimentos pessoais sobre o comportamento abominável também forte. Este fator levou algumas pessoas a não continuarem meu curso para o próximo nível, mas realmente ilustra o nível de não julgamento necessário neste campo. Todos nós temos nossos próprios sentimentos pessoais, é claro, mas estes são falados sobre na supervisão. Editar, uau, obrigado pelos prémios. Estou feliz que tenha surgido tópico interessante para discussão, estou gostando de ler todos eles, mesmo que eu não tenha tempo para responder. Pessoalmente, neste caso, lembro-me do citação de Gandhi, odeio o pecado, não o pecador.
Também ortografia. Pergunta genuína, porque não sou terapeuta, mas já estive em tantos e a primeira coisa que todo mundo diz é algo como tudo é confidencial entre nós, mas se você estiver em perigo de machucar a si mesmo ou outra pessoa, eu tenho que denunciá-lo. Se um pedófilo diz que está prestes a agir de acordo com Insta, você não precisa intervir.